Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Nas vésperas do casamento com Caio, Aline receberá a ordem de despejo de suas terras, após ter caído no golpe de Irene e Vinícius. Magoada, a moça termina tudo com Caio e avisa que não terá mais casamento nenhum. Chorando, Caio diz: "A gente pode dar um tempo, mas não desmarca o casamento. Eu vou te fazer uma surpresa no dia. Se eu não te impressionar, você pode me abandonar no altar." Aline acaba aceitando a proposta de Caio. O rapaz começa uma corrida contra o tempo para recuperar as terras, antes da data do casamento. Caio tem uma ideia genial. Ele vai até Hélio, explica o que aconteceu e diz: "Você é a única pessoa que pode me ajudar a recuperar essas terras. Eu já tenho um plano. Se você ajudar, vai funcionar." Hélio topa ajudar Caio e eles colocam o plano em ação. Chega o dia do casamento. Diversos convidados se reúnem na igreja, certos de que a noiva irá abandonar Caio no altar. Irene aparece e diz que não perderá a cena por nada. Vinícius, Antônio e outras pessoas importantes também comparecem à cerimônia. Quando o padre pergunta se Caio aceita se casar, ele fala: "Prestem todos atenção. Antes de dizer sim ou não, eu tenho uma surpresa para Aline e para todos vocês. Eu prometi isso a ela e agora vou anunciar do que se trata." Todos os convidados vão ficar paralisados diante da revelação. Aline quase vai desmaiar. Irene e Vinícius vão se dar mal na frente de todos os convidados. Vai ser um castigo para cada. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando o oficial de justiça ir até a casa de Aline com uma ordem de despejo. A mulher entra em desespero e descobre que Vinícius adicionou uma cláusula no contrato digital, passando todas as terras para o nome de Irene. Fora de si de tanto ódio, Aline diz: "Eles me deram um golpe. O Vinícius estava trabalhando para Irene e para o Antônio. Isso foi tudo um golpe. Eu vou acabar com eles." Caio também fica pasmo com a descoberta e questiona: "Você não leu tudo antes de assinar?" Aline responde: "O Vinícius ficou me apressando. Caio, eu vou acabar com o seu pai. Eu vou acabar com a Irene, com os La Selva, e vou fazer isso agora." Com todo o ódio que sente, Aline sai correndo até a fazenda dos La Selva. Preocupado, Caio corre atrás da moça. E enquanto isso, Irene presenteia Antônio com as escrituras das terras da viúva. Em choque com os documentos, o fazendeiro gagueja: "Irene? Irene? Como? Como você conseguiu passar as terras da viúva pro meu nome?" A vilã se aproxima dele com um jeito intimidador e fala: "Eu disse que iria conseguir e consegui, Antônio. Essa é a prova da minha lealdade com você." Antônio continua em choque e começa a comemorar, até que de repente, Aline invade o local e uma confusão enorme começa. Cheia de ódio, ela grita: "Eu vou acabar com o Império dos La Selva! Eu quero as minhas terras de volta!" Furioso, Antônio manda Aline ir embora de sua casa, enquanto Irene dá risada e debocha: "Aceita que você perdeu tudo, Aline.
foi ingênua. Aline encara Irene e avisa: eu vou provar na justiça que vocês me deram um golpe. Vou recuperar minhas terras e acabar com vocês. Aline continua discutindo com eles. Antônio ameaça chamar a polícia. Caio tenta acalmar Aline e ela avisa: Caio, eu quero um tempo de você. Eu não vou mais me casar. Acabou o casamento. Caio entra em choque na mesma hora. Antônio e Irene comemoram a situação, enquanto Caio chora e pede para falar a sós com Aline. Os dois vão até outro canto. Caio continua chorando e fala: você não pode estar falando sério de terminar comigo, Aline. Não pode! Aline diz: eu não consigo mais, Caio. Eu preciso de um tempo. O rapaz pede: a gente pode até dar um tempo, Aline, mas não desmarca o casamento. Vamos deixar a data do casamento rolar. Eu prometo que eu vou te fazer uma surpresa na hora do casamento. Aline resmunga e Caio insiste: eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa. Mas se na hora você achar que não deve se casar comigo, você me abandona no altar. Aline pensa mais um pouco. Caio continua insistindo, até que ela fala: eu não gostei nem um pouco dessa ideia, Caio. Mas tudo bem. Eu aceito. Vamos dar um tempo. Mas deixa a data do casamento rolar. Caio agradece a Aline e sozinho decide dar um jeito de recuperar as terras que ela perdeu no golpe de Irene e Vinícius. Assim que o dia amanhece, Caio começa uma correria contra o tempo para recuperar o que Aline perdeu. Com todo o ódio que sente, o galã vai atrás de Vinícius e quando o encontra, o pega pelo colarinho. Vinícius toma um susto enorme, fica com medo da raiva de Caio e ele avisa: escuta aqui, cê sabe que eu tô pra me casar com a Aline. Vou te dar um recado. Se no dia do casamento as terras da Aline não estiverem no nome dela, eu juro que você não vai estar mais vivo. Vinícius continua com medo das ameaças de Caio. O rapaz vai embora e deixa o geólogo muito preocupado. Ainda com ele fala: nunca ninguém falou comigo desse jeito. O Caio não tava pra brincadeira. Deu pra ver. Instantes se passam e enquanto isso, Caio vai atrás de Irene e avisa: eu vim te dar um recado, Irene. Vim avisar que eu vou acabar com você. Quando escuta aquilo, Irene se enche de raiva. Encara Caio com um jeito intimidador e questiona: como é? Você tá me ameaçando? Acha que eu tenho medo de você, Caio? O rapaz a enfrenta e responde: se não tem, deveria ter. Primeiro eu vou dar um jeito de devolver essas terras pra Aline. Depois eu vou me vingar. E vou fazer você pagar por isso. Eu te juro. Até o dia do meu casamento com a Aline, você vai receber o pior dos castigos. Caio sai andando. E Irene fica mais assustada ainda com a ameaça que recebeu. Apreensiva, ela cochicha: preciso tomar cuidado com o Caio. Um homem com o coração ferido é capaz de qualquer coisa. Enquanto isso, Aline vai até o escritório do Dr. Rodrigo e pergunta: e então, acha que vamos conseguir recuperar as minhas terras? Rodrigo responde: infelizmente estamos falhando com as tentativas para reverter o golpe. O juiz recusou todas até agora. Apavorada, Aline chora e questiona: e agora? O que eu vou fazer, meu pai do céu? Aline sofre como jamais sofreu em toda a sua vida e volta para casa.
Instantes depois, Caio aparece para conversar com o advogado e fala: Eu tenho um plano, uma ideia para reverter esse golpe da Aline e passar as terras pro nome dela outra vez. Rodrigo se interessa e pergunta: Que plano é esse, Caio? É quase impossível reverter. Caio explica ao seu advogado tudo o que pensou. Rodrigo se surpreende com a ideia dele e comenta: esse plano é bem arriscado, mas pode funcionar. Só que a gente precisaria da ajuda de mais gente. Caio fala: Eu já sei para quem pedir. Rapidamente, Caio procura Hélio e pede a ajuda do engenheiro no seu plano de recuperar as terras de Aline. Caio explica tudo o que pensou e Hélio não pensa duas vezes e avisa: Pode deixar, Caio. Pode contar comigo. Vamos recuperar essas terras da Aline para você se casar com ela. Talvez eu precise da ajuda de mais uma pessoa, mas eu consigo convencer ela. Emocionado, Caio agradece a ajuda de Hélio e todos vão fazer suas partes do plano. Momentos se passam até que o dia do casamento chega. Aline sofre ao lado de sua mãe e fala: Eu não vou no meu casamento. Não vou me casar com o Caio sem ter as minhas terras de volta. Jussara tenta conversar com sua filha. Lucinda aparece e ajuda a Aline. Nada disso. Você vai se casar com o Caio hoje sim. Ele não disse que te faria uma surpresa no altar? Ele te prometeu. Se ele não cumprir e na hora você não sentir vontade, você desiste. Aline pensa um pouco e diz: Eu acho que você tem razão, Lucinda. Eu vou no casamento. Vou esperar o Caio me surpreender. Na hora que o padre perguntar se eu aceito, eu vejo o que ele vai fazer. Lucinda comemora a decisão de Aline e começa a ajeitar a noiva para o casamento. Não demora muito até que os convidados começam a se reunir na igreja. E uma fofoca roda a cidade de que Aline irá abandonar Caio no altar. Irene chega junto com Antônio e avisa: Eu é que não perco esse casamento por nada nesse mundo. Antônio questiona: Você acha mesmo que a viúva vai abandonar o Caio no altar? Irene responde: Quase certeza de que sim. Graça chega junto com seus pais e fala: Vocês não sabem o prazer que eu vou ter de ver a Aline abandonando o Caio. Ele vai passar pelo que eu passei quando me abandonou. Anneli chega junto com Christian e cochicha: Preciso filmar tudo. Vou colocar na internet a Aline abandonando o Caio no altar. Vinícius se aproxima e observa tudo de longe. Logo depois, o noivo aparece junto com sua mãe e fica sério. Uma música começa a tocar. Aline entra vestida de noiva e todos os convidados ficam em pé, enquanto ela caminha até Caio no altar. A cerimônia começa e todos ficam na expectativa se Aline irá ou não abandonar Caio no altar. O padre olha para a noiva e pergunta: Aline, aceita a mão de Caio La Selva como seu legítimo esposo, para amar e respeitar na saúde e na doença, até que a morte o separe? Todos se aproximam tensos para escutar a resposta da noiva. Antes que Aline pudesse dizer alguma coisa, Caio fala: Aline, eu te prometi uma coisa no dia em que você terminou comigo. Eu cumpri o que eu prometi. Está aqui. Caio entrega um envelope para Aline. A moça regala os olhos e treme. Irene encara Vinícius confusa e não entende nada. Antônio fica nervoso. Aline abre o envelope, arregala os olhos e começa a chorar. Meu Deus!
São as escrituras das minhas terras! Caio, você conseguiu as escrituras! Colocou elas no meu nome! Como? Apavorada, Irene se levanta na mesma hora e fala: Isso daí deve ser alguma falsificação barata! É impossível essas escrituras estarem no seu nome! Vinícius, o que aconteceu? Também confuso, o geólogo responde: Eu não sei. Não sei do que ele está falando. Um murmúrio enorme começa entre os convidados. Antônio fica com mais ódio ainda. Encara Caio e questiona: Do que você tá falando, Caio? O que foi que você fez? Caio olha para Aline e conta: Eu sabia que meu pai e a Irene assinavam documentos semanalmente para a cooperativa. O que eu fiz foi pedir ajuda do Hélio para trocar as papeladas sem que eles soubessem. O Hélio também teve a ajuda da Lucinda. Meu pai e a Irene assinaram os papéis devolvendo as terras da Aline, pensando que era uma compra de grãos. Quando escuta aquilo, Irene começa a tremer de ódio e diz: Não é possível. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Antônio resmunga. Caio o encara com mais raiva ainda e questiona: Em vez de resmungar, começa a tomar conta da sua mulher, que vem se deitando com esse tal de Vinícius faz muito tempo. Nesse momento, um silêncio enorme toma conta do local. Irene fica apavorada ao perceber que foi desmascarada junto com Vinícius. Vinícius fica paralisado. E furioso, Antônio grita mais alto: Como é que é? Em pânico, Irene diz: Isso é mentira, Antônio. Você não pode acreditar nas mentiras do Caio. Ele tá inventando isso para te colocar contra mim. Caio a interrompe e fala: Eu não tô inventando nada. Como se acha que a Irene conseguiu a ajuda do geólogo para dar o golpe? Caio pega o celular e mostra a todos fotos de Irene e Vinícius aos beijos. A vilã percebe que a casa caiu e começa a surtar. Antônio expulsa Irene e Vinícius, vai atrás de Ramiro e avisa: Você sabe o que fazer. Os dois no rio ainda hoje. Ramiro fala: Pode deixar, patrão. Aline continua emocionada. Ela chora e fala: Você conseguiu, Caio. Com lágrimas nos olhos, Caio responde: Eu faço tudo por você. Todos os convidados se emocionam. O juiz pergunta outra vez se Aline aceita se casar com Caio. E ela responde: É claro que sim! Precisa nem perguntar duas vezes. O que você achou da Irene se dando mal? Ela e o Vinícius devem ser punidos. Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.